Olá pessoal, continuando aqui a nossa aula, hoje equação de segundo grau, nós vamos resolver equações de segundo grau completa. O que é a equação de segundo grau completa? A, nós já sabemos que tem que ser diferente de zero, e aqui obrigatoriamente o B e o C também vão ser diferentes de zero. Essa equação, quando isso acontece, é chamada equação de segundo grau completa. Tá? Nós temos aqui a fórmula famosa de vocês, todo mundo conhece, que é a fórmula de Bhaskara. Tá? Vamos ver como que resolve uma equação usando fórmula. A gente viu nas aulas anteriores que nós resolvemos a equação sem usar fórmula, só usando o que nós aprendemos em fatoração e produtos notáveis. Repare que aqui na fórmula eu tenho menos b, mais ou menos, b quadrado, menos 4ac, dividido por 2a, onde a, b e c são os coeficientes da nossa equação, aqui, os coeficientes da incógnita, e o c é o termo independente, certo? Repare que eu tenho aqui menos b mais ou menos. Então, eu posso dividir essa fórmula aqui, abrir essa fórmula em duas. Uma eu vou usar o mais e a outra eu vou usar o sinal de menos. Eu vou chamar uma solução de x1 e outra solução de x2. A ordem aqui, você usar o x1 menos e o x2 mais, a ordem aqui não altera, tá? Não traz prejuízo na resolução, ok? Então, nós temos aqui a fórmula para resolver a equação. Vamos ver aqui, ó. Lá dentro lá na fórmula, dentro do radical, nós temos essa expressão aqui, né? Só vou voltar aqui para vocês verem, ó. Aquela aqui, ó, menos b quadrado menos 4ac, tá? Esse b quadrado menos 4ac é chamado discriminante da equação de segundo grau, né? Esse discriminante tem um símbolo, né? É o delta, é uma letra grega, o símbolo delta. Então, eu posso dizer, né, que o meu delta é b quadrado menos 4ac. A questão de escrita, então eu posso reescrever a minha fórmula, tá? Eu posso reescrever minha fórmula, assim, menos b mais ou menos raiz de delta, sendo que delta é esse cara aqui, tá? Não necessariamente é obrigatório você usar essa simbologia, esse formato aqui para resolver, tá? Aqui fez a mesma coisa, dividiu aqui, tá? Mas com um detalhe, ó. Nós vamos ter três situações agora para esse delta. Esse delta é um número real, tá? Delta, ele pertence a R, certo? Então, esse delta ele pode ser um número real positivo, ele pode ser um número real nulo, zero, ou pode ser um número real menor do que zero, um número negativo, tá? Então, o primeiro caso que nós vamos ver é quando o delta é maior do que zero. Se o delta é maior do que zero, ou seja, se ele é um número positivo, né? Ele aqui, ó, menos b mais ou menos raiz de delta. Se ele é um número real positivo, né, ele tem raiz de índice 2, raiz quadrada, tá? Se ele tem raiz quadrada, pode ter exata ou não, tá? Sabemos que ele tem raiz. Tá? Se ele tem raiz, isso aqui vai ser um número real. Tá? Isso aqui vai pertencer a R. Tá? Então, aqui nós vamos ter duas situações diferentes. Eu tenho aqui, ó, o x1 vai ser menos b mais aquele valor da raiz que você encontrou do delta, dividido por 2a. E aqui você vai ter outra situação. Menos b, menos agora o que você encontrou da raiz do delta, menos a raiz do delta. Então, serão valores diferentes. Então, por isso que a gente diz que quando o delta é maior do que zero, nós temos duas raízes reais diferentes. Nós temos o x1 e nós temos o x2. São raízes reais diferentes. Tá? Mas e se esse delta for igual a zero? Aqui, se o delta for igual a zero, vou voltar aqui, ó. O que vai acontecer? Se delta for igual a zero, gente, isso aqui, ó. Deixa eu apagar essa outra coisa aqui. Ó. Deixa eu apagar, peraí, pegar a borracha. Ó. Se o meu delta for igual a zero, isso aqui vai para zero. Óbvio, raiz de zero é zero, tá? Ó, zero aqui, né? Tudo vai para zero. Tá? Então, o que vai acontecer? Isso aqui não vai deixar de existir. Então, eu vou ficar tanto na primeira raiz no x1 quanto no x2, vou ficar apenas com isso aqui, ó. Visto que raiz de delta é zero. Tá? Então, o que vocês estão vendo aqui? Ó? Se o delta é zero, o x1 e o x2 vão assumir o mesmo valor.
que é menos b dividido por 2a. Por isso que a gente diz que se delta é zero, a raiz tem duas raízes reais e iguais. Tá? Depois a gente vai ver um exemplo disso aqui. E quando o delta é menor do que zero, tá? Delta é menor do que zero, ou seja, então a raiz de delta não vai pertencer aos reais. Tá? Então, você não vai ter raiz, né, de um número negativo, raiz de índice par de um número negativo. Então, isso aqui não pertence aos reais. Então, a equação não tem solução. Tá? Então, a gente diz que a equação não tem raízes reais. Não tem solução em R. Pode ter em outro conjunto qualquer, mas não em R. Tá? Vamos lá, então. Vamos ver alguns exemplos agora. Aqui, ó. Calcular as raízes dessa equação aqui. Aqui já está resolvido. Tá vendo? Ó, x² mais 13x menos 2. Repare que ela é uma equação completa. Ó, o a é diferente de zero, é obrigatoriamente, né, tem que ser. Isso aqui é também diferente de zero, e aqui também é diferente de zero. Ou seja, o b e o c, ambos são diferentes de zero. Então é uma equação segundo grau completa. Ó, a, b e c. Tá? Fazendo as contas daquela fórmula lá, ó, vou voltar aqui, ó. Quem é a nossa fórmula? Menos b mais ou menos b² menos 4ac dividido por 2a. Tá? Então aqui, ó, menos b, aqui, depois b², 13², menos 4, vezes o a, que é 7, vezes o c, que é menos 2. Outro parênteses aqui para separar os sinais. Fazendo as continhas aqui, vai ficar menos 13, mais ou menos, né? 13² 169. Aqui eu tenho 4 vezes 7, 28, 28 vezes 2, 56. Menos e menos aqui vai dar mais. Então eu tenho que menos 13, mais ou menos. A soma disso aqui vai dar 225. Tudo sobre 14, que é 2 vezes A, 2 vezes 7. Fazendo as contas que a raiz de 225 é 15, então eu tenho, ó, o x1. Repare que lá a gente falou que o x1 eu usei o mais, e o x2 eu usei o menos. Tá? Então menos 13 mais 15 vai dar 2. 2 sobre 14. Então simplificando é um sétimo. Tá? Repare que menos 13 menos 15 vai dar um valor diferente do que deu no x1. Isso aqui vai dar menos 28. Então, menos 28 dividido por 14 vai dar menos 2. Então, as raízes da nossa equação são menos 2 e 1 sétimo. Repare que são duas raízes reais e diferentes. Tá? São raízes reais e diferentes. Ó, esse cara aqui e esse cara aqui, eles são valores diferentes. Tá? A gente viu que para ser raiz diferente, o delta tem que ser maior do que zero. Então, eu tenho aqui, ó, 225, que foi o meu delta, né? E ele é maior do que zero. Ok? Vamos ver outro exemplo agora. Aqui. Repare que também é uma equação completa. Vamos resolver usando Bhaskara, tá? Então, eu tenho aqui menos x. Vou só repetir a fórmula aqui, ó. Menos b, mais ou menos, raiz de b² menos 4ac. Tudo isso dividido por 2a. 2 vezes a, né? Então, vamos aqui. Ó, o nosso b é menos 4, então vai ficar menos 4, mais ou menos, entre parênteses, porque é negativo. Opa, aqui vai dar, então aqui vai ser 4 menos 4, elevado ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 4, vezes o c, que é 1. Tudo isso dividido por 2 vezes 4. Vamos fazer aqui então, x é igual. Aqui, eliminando esse parênteses, fica 4, mais ou menos. O que eu vou ter do parênteses? Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1, vezes 4 dá menos 16, vezes 1 dá menos 16. Certo? Sobre 8. Repare que 4, mais ou menos. 16 menos 16, 0. O que acontece quando o nosso delta é zero? Nosso delta zero, o que acontece? Duas raízes reais e iguais, certo? Então, ó, aqui, o x1 vai ser igual ao x2, que vai ser o quê? 4 sobre 8, que vai dar 1,5. Então, duas raízes reais iguais, ou seja, x1 é 1,5. Só escrevendo aqui, ó, não tinha necessidade, vamos escrever aqui só para x1 é 1 sobre 2 e x2 também é 1 sobre 2. Então a solução é meio, duas raízes reais iguais. Ok?
Vamos ver essa terceira equação aqui, ó. Também é uma equação completa, ó. O A é 3, o B é 6 e o C é 4. Tá? Então nós vamos resolver usando a fórmula de Bhaskara. Tá? Menos B mais ou menos raiz de B quadrado menos 4AC. Tudo isso dividido por 2A. Olha o que vai acontecer agora aqui. Ó. O B é 6, então vai ficar menos 6, mais ou menos. Ó, 6 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 3, vezes o C, que é 4. Tudo isso dividido por 2 vezes 3, que é o meu A. 2 vezes 3. Então, x vai ser... Deixa eu melhorar esse x aqui. O nosso x vai ser menos 6, mais ou menos. Vamos ver o que vai dar dentro do radical aqui, ó. Vai ficar 36 menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. Menos 48. Tudo isso sobre 6. Olha o que vai acontecer agora, ó. Menos 6, mais ou menos, raiz, 36 menos 48, raiz de menos 12. Tá? Tudo isso sobre 6. O que foi que a gente viu quando o delta, ó. Isso aqui é delta, ó. 12 aqui, ó. 12 é delta. Tá? Então esse cara aqui é o meu delta. Então o meu delta é igual a menos 12. O que a gente viu anteriormente? Se o delta é menor do que zero, não tem raiz. Tá? Então, ó, 12, menos 12 é menor do que zero. Então essa equação não existe x1 e x2. Portanto, a equação não tem solução. A solução dela é vazia. Ok? Aqui é a nossa referência bibliográfica, do qual nós tiramos esse material para exibir para vocês. Ok? Beleza, então? Até a próxima aula e vamos estudando.